esta linda oração de São Francisco, uma oração de apenas 15 sentenças. Vamos relembrá-la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todos os problemas aí citados e todas as soluções colocadas por Francisco dentro dos ensinamentos de Jesus. Vamos dividir essas 15 orações em 3 blocos. O primeiro bloco do Francisco pacificador, que se limita à primeira oração. O segundo bloco, que vai da segunda sentença à nona sentença, do Francisco iluminador, esclarecedor. E o terceiro bloco, da 10ª à 15ª, do Francisco doador. Vamos ao primeiro. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. É ele, humildemente, rogando ao Mestre a possibilidade, diante de tantos outros que fazem parte da pleiade de espíritos bons, que trabalham como instrumentos da paz, do amor, que ele possa ser mais um, fazer de mim um instrumento e não o instrumento de sua paz. A paz, mostra-nos Camilo, a paz que o mundo tem a sede da paz, mas que a grande maioria dos seus habitantes espera que a paz venha do outro e não de si mesmo, que a paz venha de tratados, de leis, de organizações, de governos, de países. E Francisco vem justamente a nos mostrar que a paz do mundo depende da paz íntima de cada um. E esta oração, através desta oração, da sequência seguinte, ele vem a nos iluminar de todos os antídotos àqueles problemas relacionados. Perdão. O que nos leva à segunda parte, a parte do Francisco iluminador. Temos ali ódio, ofensa, discórdia, onde houver dúvidas, erros, desespero, tristeza e trevas. É um conjunto que Joana de Ângeles dá o nome de a sombra da vida. A sombra da vida, essas 8 situações de sofrimento. Mostra-nos, Camilo, que Francisco ali se oferece justamente a trabalhar a intimidade, a reforma íntima de cada um. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Via o alto amor, via o alto perdão. Mostra-nos, Camilo, que uma pessoa odienta, ela é um foco infeccioso que espalha o seu ódio onde quer que esteja contaminando os demais. Isto porque ela está ali totalmente encharcada do próprio ódio que destila. Por não se amar, por não aceitar os seus erros, as suas imperfeições, ela passa a desenvolver esse ódio por si mesma inconscientemente. E num processo de querer a autodestruição, ela exterioriza isso aos demais. Assim, somente através do desenvolvimento, do esclarecimento para a necessidade do alto amor, o alto amor que faz com que nós possamos a compreender os nossos erros, as nossas falhas, e esse alto amor nos estimula a trabalharmos com dedicação para corrigir os nossos erros, transformando-os em virtude. Paralelo a isso, na sequência, o auto-perdão.
Porque na medida que nós vamos compreendendo os nossos erros, identificando-os e trabalhando para corrigi-los, não temos mais a ofensa, e se não existe a ofensa, não mais a necessidade do perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A união no sentido aí de concórdia. Discórdia, vamos no latim, cordis, coração. Coração que representa sentimentos. Distanciamento, separação. Discórdia, separação de sentimentos. Então, onde houver a separação dos sentimentos, que eu leve a união, que eu leve a concórdia, ou seja, a aproximação de sentimentos. O que Francisco vem a colocar através da conscientização do direito individual de cada um e o respeito obrigatório por isso, fomentando o amor. O amor jamais é fomentado se não houver respeito. E, através disso, promovendo a união, a concórdia, a aproximação dos sentimentos. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Essas duas sentenças estão correlacionadas. Justamente tem tudo a ver com a fé raciocinada, que é bandeira da doutrina espírita. Isso lá atrás, no século XII, era isso que Francisco de Assis estava propondo. Porque àquela ocasião, muito embora hoje ainda aconteça, os líderes religiosos não tinham o mínimo interesse de esclarecimento do seu rebanho. A fé era dogmática, era crença pela crença, e ai daquele que viesse a questionar alguma coisa. E Francisco mostra que a verdadeira fé, ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida para ser fortalecida. Fortalecida o suficiente, a verdadeira fé, quando fortalecida, a fé raciocinada, que nos serve de instrumento poderoso na correção dos nossos erros. Onde houver erro, que eu leve a verdade. É a verdade destruindo os nossos erros. A compreensão dos ensinamentos de Jesus. Porque enquanto temos os erros passam a capitanear as nossas ações. São ações em que nós vamos sofrer ou fazer sofrer. Vamos destruir ou vamos nos destruir. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Desespero. Desespero é a qualidade daquele que não consegue esperar. Quem não espera, desespera. Nisso, Camilo nos mostra a importância de Francisco nesse processo de reforma íntima, justamente instigando ali a paciência, a necessidade da paciência aos desesperados, porque só quem aprende a ter a paciência desenvolve a qualidade de saber esperar. E quem sabe esperar desenvolve a esperança de que algo melhor há de vir em cima das nossas decisões. Por exemplo, uma pessoa que não sabe esperar, uma pessoa que não tem paciência, ela não consegue identificar o verdadeiro valor da caridade. Porque quando nós trabalhamos na caridade, por tantas e tantas vezes trabalhamos na esperança, na confiança de que o amanhã, para aquelas pessoas beneficiadas, será melhor. Mas quem não trabalha a paciência não tem essa esperança, então não valoriza a caridade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Sim, mostra-nos, Camilo, que Francisco se refere à verdadeira alegria, e não às alegrias efêmeras das gargalhadas, das baladas, das festas, ou esta que está sendo extremamente prejudicial hoje ao mundo, as alegrias, as pequenas alegrias que vêm de milhares de lados através das redes sociais e que ocupam muitos e muitos dos nossos minutos úteis em alegrias efêmeras que vêm e vão. É Francisco, sim, através do trabalho da reforma íntima de cada um,
na busca do desenvolvimento da paz íntima, valorizando a verdadeira alegria, a alegria de servir ao bem, a alegria de zelar pela saúde do corpo, mas principalmente pela saúde da alma, a alegria de saber valorizar e fomentar a verdadeira amizade e não a busca por aquelas amizades com outras intenções, a alegria de saber identificar os vícios, os crimes e poder dali desviar, a alegria de ser iluminado e de iluminar. Mostra-nos também, Francisco, onde houver trevas, que eu leve a luz. Trevas no sentido da ignorância também, pois a ignorância é a mãe de todos os preconceitos. E todas as vezes que nós deixamos que os preconceitos comandem os nossos pensamentos, palavras e atos, o resultado são atitudes de violência, desvio de condutas, vícios, todos os tipos de hábitos que não são bons. Aí chegamos à parte 3, a parte do Francisco doador, ó mestre, que eu possa mais amar que ser amado, compreender que seja compreendido, consolar que ser consolado, consolar que ser consolado. Veja, neste momento, Francisco se coloca, revela ali toda a sua plenitude em conexão com o mais alto, onde ele se doa absolutamente, incondicionalmente, sem nenhum outro objetivo senão fazer o bem, por compreender totalmente a força da justiça divina através da lei de ação e reação. Não fazemos o bem com o objetivo de ganhar algo, fazemos o bem com o objetivo de fazer o bem, mas que pela justiça divina retornaremos o bem para nós mesmos. E Jesus, nessa colocação, ele mais uma vez se coloca humildemente ali, solicitando a Jesus o auxílio na tarefa de consolar, que é tão difícil às vezes. Consolar que ser consolado. Quantas e quantas vezes, diante de um problema, nós temos a dificuldade de consolar. É Jesus, é Francisco mostrando ali total confiança à assistência que vem do alto. E que nós devemos utilizar isso sempre que nos deparamos com casos, às vezes, que não sabemos o que falar diante de tanta dor. Rogar ao alto o benefício do esclarecimento e, de certo, conseguiremos. Compreender que ser compreendido. Veja, compreender é a palavra-chave da indulgência. Compreender o erro alheio como sendo um erro fruto ainda do não amadurecimento, da não consciência de que se aquele irmão erra naquele porém, é porque ele ainda não aprendeu, não se convenceu o quanto aquele erro lhe é nocivo e aos demais. Porque todas as vezes que a gente com convicção aprende que aquele erro não me faz mal, a gente nunca mais comete. Então, o compreender, isso nos remete à questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro significado da palavra caridade no entendimento de Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência, a boa vontade diante do erro alheio, ao invés de criticar, procurar compreender. É a indulgência. E a partir do momento que compreendemos, não existe mágoa. Não existe por que manter a mágoa. Automaticamente, o perdão está concedido. Amar que ser amado. Amar acima de tudo, incondicionalmente. Somente através do amor incondicional, nós conseguimos superar todos os nossos interesses particulares. É o amor condicional, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. O dano que se recebe está longe de ser a nível material. Nós só conseguimos dar algo que possuímos. Ninguém consegue dar o que não possui. Se nós possuímos amor, nós recebemos amor. Se nós possuímos ódio, doamos ódio, receberemos o ódio. Amar e ser amado é dando o que se recebe.
é perdoando que se é perdoado, ou seja, através do alto amor, através do alto perdão, aprender a se perdoar, aprender a perdoar ao próximo. E é morrendo que se vive para a vida eterna. É o reconhecimento de Francisco ao retorno da pátria espiritual, que todos nós retornaremos. E ali retornaremos, sim, usufruindo os bônus de tudo de bom que fizemos ou nos penitenciando pela pendência do retorno sobre nós mesmos. Camilo vem a afirmar que a verdadeira paz é esta paz íntima que todos nós haveremos de construir dentro de nós, utilizando todos esses critérios da nossa reforma íntima. E que se cada um de nós fizer a sua parte, poderemos praticá-la no nosso micro-universo, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas casas espíritas, nos nossos relacionamentos. E cada um desses micro-universos se juntarão e beneficiando assim o macro-universo, a paz tão almejada ao nosso planeta. Como diz a música, a paz do mundo começa em mim. Muito obrigado.